Olá, gente, boa tarde, bem-vindo ao Esporte aqui na RIC TV Record. Muita informação chegando para você a partir de agora, ótima tarde de quinta-feira, hein? Em crise, a Chapecoense perdeu mais uma partida e está a 9 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Vamos ao jogo. A noite era de reencontros. O de Boeck com seu ex-clube, o de Marquinhos Santos com o Fortaleza e o de Wellington Paulista com o Verdão. Eu defendo as cores que eu tô trabalhando hoje em dia, né? Algumas pessoas perguntam, você não vai comemorar o gol? Eu comemoro o gol. Igual quando eu jogava na Chapecoense, eu comemorei o gol com as minhas ex-equipes, né? Então, acho que eu não tenho desrespeito nenhum, nunca tive desrespeito nenhum com nenhuma equipe que eu joguei. Agora eu vou começar a contar essa história em duas partes. Na primeira, o Fortaleza, mesmo jogando ruim, conseguiu se impor sobre a Chapecoense. É verdade que o time de Marquinhos Santos só se defendia na primeira parte do jogo. Na segunda parte, não deu nem para dizer se o Tricolor e a Chape haviam melhorado. Em 2 minutos de bola rolando, pênalti em Romarinho. Wellington Paulista cobra e marca o primeiro. E foi dele também o segundo. O camisa 9 Tricolor comprovou que a lei do ex faz todo sentido. Não poderia ser melhor uma noite dessa com um grande jogo, né? Não um grande jogo assim excepcional para nós, principalmente no primeiro tempo. Mas nós sabemos nós sabíamos que o time da Chapecoense ia vir para poder esperar uma bola parada, então a gente tinha que ter paciência para rodar muito bem a bola, né? Lógico que o torcedor fica um pouco impaciente pela falta de ofensividade, mas não é nem falta de ofensividade, é mais achar o momento certo para poder achar os gols, né? Não conseguimos fazer no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente conseguiu achar e conseguimos fazer 2 gols. Mas estou muito feliz pelo momento que eu estou vivendo, estou muito contente e espero que continue assim até o final do ano. E por falar em lei do ex, Marcelo Boeck foi eficiente. O certo é que a Chape pouco pôde fazer algo que mudasse a situação. Fim de papo, 2 Fortaleza, 0 Chapecoense. Terminou da forma mais melancólica possível, né? Tudo bem, Serginho? Como é que tá? Boa tarde. Boa tarde. Esse boa tarde ficou ruim, né, cara? Não tem, né, cara? Mandar um abraço pro seu... Começar já, que daí já encaminho o meu comentário pro seu Durval de Almeida, seu Duva, e a dona Lorena, sempre nos acompanha todos os dias. Comentou com a minha mãe que... Ele falou, o Badá, tô vendo o Badá muito triste ultimamente. Seu Duva, não tem como a gente não ficar triste, né? O sentimento do torcedor, de todos nós, aqueles que realmente gostamos e torcemos pela Chapecoense, é de tristeza e de revolta. Tristeza por a gente ver o que estão fazendo com a nossa Chapecoense. Nossa velha guerreira Chapecoense, depois de tudo que passou, ter que ver a Chapecoense nessa situação, dentro e fora de campo. Então dá um sentimento de tristeza muito grande e de revolta também. É isso que está sentindo todos os torcedores com quem eu falei ontem de noite. O telefone não para, o telefone derrete de mensagens em redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, em tudo. O sentimento do torcedor é esse, de tristeza, porque nós estamos vendo o caminho que a Chapecoense está trilhando rumo à Série B do Campeonato Brasileiro, que é um caminho irreversível. Daí, eu sei que muitos, eu vou sair do Balanço Geral e vou ver o comentário no Facebook, muitos vão dizer, Badá, não adianta mais, desista, já está rebaixada, já foi para a Série B, não tem como dar volta, a situação é irreversível, e é verdade. Só que eu não vou ser eu que vou dizer isso aqui, sabe por quê? Porque daí eles vão perder mais um jogo, 2, 3, e daí eles vão dizer, não, a imprensa desestabilizou o nosso time, a imprensa já deu a Chapecoense como rebaixada, quando ainda havia tempo para a gente se recuperar. Foi a imprensa que ajudou a rebaixar a Chapecoense. Então, da minha boca, eles não vão ouvir isso até que houver chance matemática. Agora, analisando racionalmente, todo mundo sabe que a situação é irreversível. E com o futebol que a gente vê a Chapecoense jogar a cada partida piorando, aí teve um outro lá que falou, será que o Badá vai pedir a cabeça do técnico Marquinhos Santos? Pois olha... Depois do que ele fez ontem, não sei se não era de mandar embora, viu? Mas não adianta. O Eduardo matou a charada. Lateral direito que está lesionado, não foi lá para Fortaleza. Ele falou dias atrás na entrevista que nem o Guardiola resolve o problema da Chapecoense, e ele tem razão. O problema é de formação de elenco. Foi formado um elenco sem qualidade, de jogadores cansados, de jogadores veteranos e que pelo jeito estão descomprometidos. O Roberto deixou muito claro nas entrelinhas quando ele disse a Chapecoense tem que resolver os seus problemas internos. Ele está se referindo a salários atrasados. E não tem jogadores
jogador que joga motivado com salários atrasados. Então os caras já são ruins, já são fraquinhos, mal preparados fisicamente, tecnicamente de qualidade muito duvidosa. Um dos piores elencos que a Chapecoense já formou. Na Série A, com certeza, o pior. E aí os jogadores ainda estão com direito de mais 4 meses atrasados. Então tudo isso faz com que a Chapecoense esteja nessa situação. Na lanterna do Campeonato Brasileiro, 9 jogos sem saber o que é uma vitória, 10 pontos de diferença do primeiro time que está fora da zona de rebaixamento, que é o CSA, do seu Argel Fux, que ontem ganhou do Internacional, e nessa situação terrível, dentro e fora de campo. Ao invés de melhorar, as coisas só pioram. Ontem, o Marquinhos Santos não tem culpa. Ele chegou ontem, foi o 5º jogo dele, mas foi o pior jogo dele. O time já é brabo, já é um time muito limitado. E aí o cara quer dar uma de professor Pardal, quer inventar Márcio Araújo na lateral direita, quer inventar o Bruno Pacheco de meio atacante, quer colocar o Campanharo para jogar todos os jogos, cometer um pênalti besta infantil, muito embora o árbitro meteu a mão de novo, né? Não marcou um pênalti claro para a Chapecoense no primeiro tempo em cima do Camilo, daí um pênalti bom, porque a bola vai lá na linha de escanteio. E o Campanharo chegou atropelando o jogador, aí o Wellington Paulista deitou e rolou. Fez o primeiro gol, comemorou, fez o segundo, comemorou, e tá certo ele. Ó, os 2 zagueiros da Chapecoense, os 2 foram dar o bote no jogador que estava com a bola e deixaram o centroavante livre. Então, o Marquinhos Santos não tem culpa, mas simplifica. O time já é brabo. Simplifica, faz o feijão com arroz. Não, quis inventar, foi a pior atuação sob o seu comando e uma das piores atuações da Chapecoense em toda a Série A do Campeonato Brasileiro. E assim, infelizmente, a gente vê o nosso Verdão afundado na lanterna, afundado na zona de rebaixamento, sem poder de reação, sem organização fora de campo, porque também a situação fora de campo está cada dia mais complicada, cada dia mais difícil de relacionamento entre dirigentes. Então, minha gente, nós temos que nos preparar, porque, infelizmente, o futuro da Chapecoense é tenebroso. Segunda-feira que vem vai ter mais uma reunião do Conselho Deliberativo. Durante a semana eu vou comentar mais e vou insistir muito nesta reunião do Conselho Deliberativo para, quem sabe, a partir desta reunião, a Chapecoense começar a se organizar, principalmente fora de campo, visando já a próxima temporada, porque essa aqui, infelizmente, eu acho que não tem mais salvação. Lamentável, né? Vamos aos outros gols dessa quarta-feira, a rodada que teve aí várias partidas. No Rio de Janeiro, Gabriel abriu o placar para o Botafogo. João Paulo ampliou para o time da casa. Micael diminuiu para o Goiás. Mas Léo Valência voltou a marcar para o Fogão. Botafogo 3, Goiás 1 no Engenhão. No estádio Repelé, o CSA superou o Internacional. Jonathan Gomes marcou o único gol da partida. E em Caxias do Sul, Jeromel abriu o placar para o Grêmio. Maicon fez o segundo dos gaúchos. Fabinho ainda descontou para o Ceará, mas não evitou a derrota. Placar final, Grêmio 2, Ceará 1. Jogo esse que teve 2 gols anulados, né? Um do Grêmio e outro do Ceará, né? Ontem o VAR também bastante questionado, né? Mas é isso aí. Infelizmente, a gente fica às vezes até torcendo contra os outros clubes, mas não adianta. Se a Chapecoense não se ajuda e não tem se ajudado, e a gente não vê uma luz no fim do túnel, o desânimo é total. É tristeza, desânimo e revolta que a gente nota pela Chapecoense estar nesta situação. Que pena. Que pena, mas vamos em frente, né? Vou dar uma olhadinha na classificação, Badassal, para a gente atualizar, que hoje tem alguns jogos, inclusive, né, do Campeonato Brasileiro. Tá aí, ó, Flamengo líder com 52 pontos. E joga hoje, né? Joga hoje. Se ganhar, já abre quanto? 8 pontos do Santos e do Palmeiras. Tá tranquilinho o Flamengo. E joga com o Atlético Mineiro em casa. Tem tudo para ganhar, né? O Atlético está aqui na 11ª colocação, 31 pontos. Ó, o Santos passou o Palmeiras, né, com o resultado de ontem, 47 pontos. O Palmeiras está ali terceiro, 47 também. Aqui embaixo, né, Badazinho? Ceará, 17º com 23, 18º Cruzeiro com 21. Avaí com 16 pontos, joga hoje, inclusive, né? Pode abrir uma vantagem maior da Chapecoense. E o Verdão do Oeste com 15 pontos ganhos. Uma campanha pífia no Campeonato Brasileiro. São 24 jogos já, né? 19 do turno e mais 5 do retorno. 24 jogos, somou 15 pontos. Em 24 jogos, ganhou 3 partidas. Então, como é que tu vai acreditar, Pradão do povão do meu Deus? Como é que tu vai acreditar que agora em 14 vai ganhar 8 ou 9 jogos? Entende? Então, não vou ser eu que vou chegar aqui e vou jogar a toalha, vou dizer, ó, tá rebaixado.
Porque amanhã ou depois vão perder mais 2, 3, que não eu falei antes, daí eles vão dizer, não, mas a imprensa já rebaixou a gente, então quer dizer que estão desestabilizando o elenco. Desestabilizou o elenco, a imprensa desestabilizou, né? Já tem muita gente que culpa e responsabiliza a imprensa e eu assumo a minha parcela de responsabilidade. Só que todo mundo está vendo, né? Os números falam por si. Pois é. São mais 3 jogos hoje pelo Campeonato Brasileiro. Vamos conferir os confrontos aí. Às 7h15 da noite, na Ressacada, em Florianópolis, tem Avaí e Vasco. No mesmo horário, em São Paulo, na Arena Corinthians, o Timão enfrenta o Atlético Paranaense. E às 8 horas da noite, no Maracanã, tem o líder Flamengo contra o Atlético Mineiro. Bom, toda quinta-feira é dia de conferir resultados e a próxima rodada da Copa RIC TV Record aqui no Balanço Geral. Na terça-feira, a Casa dos Motores perdeu por 2-0 para a sede Maciel. A Rio Auto Center foi goleada pela ADG por 5-1. Na quarta-feira, a FX Express perdeu para o Canarinho por 5-1. A JJM Pavimentação Pavoste empatou em 3-3 com o Papelão União. O Esponjas FC perdeu para o Ajax por 4-2. E a Cetric venceu Nando Som por 4-3. Nesta quinta-feira, uma única partida movimenta a Copa RIC TV de Futebol 7. No Guatambu Society, às 8 horas da noite, tem Acazel contra o Peladeiros. Nesta sexta-feira, no Campo dos Becos, são 2 partidas. Às 7h30 da noite, tem a Platina Pinturas pegando o time do Barbacoa. Às 8h30, o Metelho Gole FC enfrenta o time do Valt. No Guatambu Society, também na sexta, são mais 2 partidas. Às 7h30, tem Papelão União contra a LJS Ambientais. E às 8h30, a Tranqueiragem FC enfrenta a Oficina do Celular FC. No sábado, são 7 partidas. No Guatambu Society, às 2 da tarde, tem Peladeiros contra o Meninos da Vila. Às 3 da tarde, o Nando Som enfrenta a LP Manutenções. E às 4 da tarde, tem Pague Pouco contra a Redesul Consórcios. Na sede Grenal, às 2 da tarde, tem JJM Pavimentação Pavoste enfrentando a Acazel. Às 3 da tarde, tem Canarinho contra o Atlântico Chapecó. Às 4 da tarde, Stars FC enfrenta a Rio Auto Center. E às 5 da tarde, o Cumpas enfrenta a União Águias de Chapecó. O domingo é de futebol feminino na Copa RIC TV Record. No campo DZ Society são 5 partidas. Às 2 da tarde tem Corade FC contra a Ortiagro. Às 2h50, Nova Itaberaba enfrenta a Santiago. Às 13h40 tem CDC e União FC. Às 4h30 da tarde, tem Esporte Clube Olaria contra os Postos Alfa. E às 5h20, a FCS enfrenta a Usinox FC. Grandes pai, é jogo que não termina mais. E te digo outra coisa. Aí nessa Copa Rica, eu acho que tem jogadores que jogam mais do que alguns que estão vestindo, infelizmente, a camisa da Chapecoense nesta temporada.